é João e sou operador e formador autorizado de quase todas as mesas psiónicas criadas pela Régia Prado. E estou aqui hoje a fazer este vídeo, a convite da Régia, para partilhar contigo um pouco da base do conhecimento médico e terapêutico que utilizo como base nas minhas sessões. No início, utilizava as mesas apenas com o conhecimento que aprendi nas formações, mas com o passar do tempo, comecei a aplicar conceitos que trazia comigo e isso levou-me a resultados ainda mais profundos no que toca às transformações que tenho observado nos interagentes que me têm chegado, a quem eu prefiro chamar de pacientes. As mesas têm por base uma força incrível de transformação interna e externa das pessoas que recorrem a elas, mas ao mesmo tempo podemos considerá-las ferramentas terapêuticas se a pessoa que as opera tiver consigo conhecimentos nesse sentido. O magnífico da terapia psiónica é que conseguimos atuar com base nos nossos conhecimentos e são eles que vão definir os limites da atuação dessa mesma terapia ou ferramenta. Nesse sentido, e sem me alongar muito mais, hoje estou aqui para te falar um pouco do sistema milenar da medicina chinesa. Vamos a isso? Ok. A medicina chinesa é parte das ciências tradicionais chinesas e toda a ciência depende de conceitos filosóficos baseados na observação. E assim consideramos uma metodologia. Através da tentativa de explicar a origem da natureza e das coisas, os antigos puderam concluir alguns princípios através da observação. Esses princípios explicam-nos que tudo no universo é composto pelo mesmo, o Qi. Existem coisas substanciais e materiais, assim como aquilo que não possui estrutura física. O Qi acumulado manifesta-se na forma e, quando dispersado, é simplesmente Qi. O Qi é só um, mas transmuta-se. Muito há para falar quando se trata de falar do sistema teórico da medicina chinesa. E por isso criei um curso online de 5 módulos de fundamentos filosóficos e teoria básica à luz da medicina chinesa, que é uma sintetização dos pontos que considero mais importantes para se conseguir uma introdução sólida neste sistema médico e filosófico milenar. A base de tudo é a exploração de 3 teorias filosóficas fundamentais para que consigamos compreender toda a informação que precisamos de explorar mais à frente. Então, em primeiro lugar, temos a teoria da origem única do Qi, que nos coloca em contacto com esta substância tão grande que não tem limites e tão pequena que carece de núcleo. No Ocidente, chamam-lhe de energia, mas quando entramos num estudo profundo, percebemos que o Qi é energia, mas não só. O Qi é conhecido noutras culturas como o Qi ou o Prana, e a tradução que até agora mais sentido me faz é influência, e por isso descarto o conceito de energia. Então, o universo era o grande vazio. E o Tao Te Ching, o livro do caminho das virtudes, diz-nos que o 1 dá origem ao 2, o 2 dá origem ao 3 e o 3 dá origem às 10.000 coisas. No início existia o 1, Tao, o todo, o grande vazio. Depois o 2, o 3 e, por fim, as 10.000 coisas vieram em seguida. O Tao é um termo abstrato. É um princípio universal que rege e mantém o equilíbrio no universo. É uma força que mantém a ordem e a transformação. A origem da vida é um Qi sem divisão, o olho de Deus, chamado de sem extremos. Quando o vazio se condensou, começou a existir e separou-se, formando o Yang. Nesta teoria da origem única do Qi, mostra-nos que o todo é considerado Qi e que, ao dividir-se, forma a segunda teoria a ser estudada, a teoria de Yin e Yang. Como podemos ver na imagem, Yang é representado por uma linha contínua e o Yin por uma linha descontinuada. E como existe Yin dentro de Yang e Yang dentro de Yin, temos também representada a teoria dos 5 movimentos com o Yang Supremo, Yang Jovem, Yin Jovem e Yin Supremo. O quinto elemento
é a transição da estação de verão para o outono, que é o movimento terra, e é esse o movimento que rege todas as outras mudanças. Então, quando o Qi se divide, divide-se em dois, em Yin e Yang, dando origem à segunda grande teoria deste grande sistema médico e filosófico. Aqui o ligeiro e o puro ascendeu e formou o céu e as estrelas, enquanto que o turvo e o pesado desceu e formou as montanhas, os rios e a terra. A imagem que estão a ver agora representa o Taiji, que cá no Ocidente temos o hábito de chamar este símbolo o símbolo de Yin e Yang, por representar estes dois aspectos da dualidade. O branco aqui representa o Yang e tem origem no ciclo das 5 estações do ano, no solstício de inverno e no corpo humano só pela esquerda. O Yin, por sua vez, tem origem no solstício de verão e no corpo humano desce pela direita. É muito interessante esta imagem porque foi conseguida através de uma vara de madeira espetada ao alto e o próprio desenho vem de um ano de observação com a sombra que a vara fazia ao receber a luz do sol. Então, Yin e Yang é a categorização dos fenómenos e das coisas. São opostos, mas esta oposição existe dentro de cada unidade. As formas básicas da existência das substâncias são o Qi e a forma, e os movimentos básicos do Qi são a intertransformação de Qi e de forma. Na medicina chinesa, apreciamos isso em cada substância, nos processos fisiológicos e nos processos patológicos. A saúde e a doença não são mais do que a expressão dos movimentos de Yin e Yang, e podemos resumir como a tendência à exuberância e ao declínio de Yin e Yang. Esta exuberância e declínio rompem o equilíbrio dinâmico de Yin e Yang, que é a definição de saúde segundo os antigos, e aí se perde a capacidade de adaptação às mudanças internas e externas que permite conservar o equilíbrio. Quando um deles cresce muito ou se declina, a capacidade de adaptação à mudança perde-se e rompe-se o equilíbrio. Ok, mas o Qi não se manifesta somente com duas manifestações opostas. Elas combinam-se e geram 5 combinações do Qi que existem dentro de cada coisa ou fenómeno. Os 5 movimentos, que cá no Ocidente conhecemos como elementos, apoiam-se mutuamente, permitindo que não exista declínio, que não falte nada, e isso faz com que se nutram e que se apoiem. Também se controlam mutuamente, inibindo a tendência à superabundância, que é o tão conhecido excesso, em relações de restrição e recuperação e vingança, e por isso dizemos que dentro deles existe um autocontrole. Como podem ver nesta imagem também, esta é a representação gráfica da teoria dos 5 movimentos, e o ciclo representado pelas setas cinzentas é o ciclo de geração, o de nutrição. Costumamos dizer que a mãe gera o filho. Alguns exemplos disso são a madeira a gerar o fogo, a terra a gerar o metal e a água a gerar a madeira. O ciclo representado pelas setas mais finas, que formam um pentagrama, mostra-nos os movimentos de controlo, onde o avô controla o filho, ou neste caso, seria o neto. Um bom exemplo disso é quando a madeira controla a terra, ou quando a água controla o fogo. Então, o grande objetivo de estudo destas 3 grandes teorias, ou no caso do curso online, que é o primeiro módulo, é permitir um mergulho profundo nestas teorias essenciais para podermos começar a estudar os órgãos internos e as suas funções, as substâncias vitais, os caminhos do Qi, que são conhecidos no Ocidente por meridianos, e a constituição do corpo físico segundo Yin e Yang e segundo os 5 movimentos. O centro do corpo, ou o interior, está constituído por 5 pilares, 5 sistemas mutuamente relacionados, que ganham o nome de órgãos-armazém, que são os órgãos Yin. E cada um destes sistemas governa um órgão auxiliar, que chamamos de palácios, que são os órgãos Yang, que no fundo são as vísceras.
E para complicar um pouco, é importante estudar também os 6 Fu extraordinários, que, aproveito para adiantar agora, são palácios que não se comportam como palácios e têm mais parecenças com os armazéns. O estudo daquilo que chamamos a teoria da manifestação dos órgãos possui características interessantes, pois saímos de um contexto meramente filosófico e entramos num aprofundamento de conceitos e de conhecimento do corpo humano. Aqui, apesar de estudarmos os órgãos de forma individual, vamos estudar também as relações intrínsecas entre os órgãos e as vísceras, extremamente essencial para quem busca aprofundar-se e trabalhar com terapias holísticas que visam o conhecimento do ser humano como um todo. Quando entramos nesta fase de estudo, também conhecemos os 5 constituintes do corpo, os oficiais das aberturas, os 5 esplendores, as 5 emoções e os 5 humores. Ok, vamos por partes. Esta aula é apenas uma introdução ao sistema da medicina chinesa e vou procurar aproveitar este tempo e espaço para te apresentar um pouco deste sistema bastante complexo. Okay? Quero apresentar-te, digamos, os 5 órgãos mais importantes a preservar no corpo humano. O coração, o pulmão, o baço, o fígado e o rim. Todos os órgãos são importantes, como podes imaginar, mas gosto de fazer esta referência porque estes órgãos são os órgãos yin, estão no interior. Têm a conotação de armazéns e, se tentarmos analisar a medicina de uma forma aproximada à visão dos antigos, onde os grandes médicos eram também os melhores generais ou militares de alta patente, e numa guerra, o que se deve proteger são os armazéns. As coisas podem momentaneamente deixar de funcionar durante um período de guerra, pelas forças da circunstância, mas os armazéns e as indústrias repletas de comida, armas e medicamentos e responsáveis pela defesa e pela comunicação devem ser realmente preservadas, sob pena de colocar todo o reino em risco. Aqui conectamos os órgãos yin aos 5 movimentos e conhecemos a sua localização no corpo, as suas funções fisiológicas e também as suas características fisiológicas. Numa aula assim de apresentação, não tenho tempo para aprofundar todas as funções e todas as características para cada órgão, mas gostava de partilhar contigo uma função e uma característica fisiológica de cada um deles. Ok? Então aqui vai. O coração governa o espírito e a mente, e o coração é um órgão yang e detesta calor. O pulmão governa a administração e a regularidade, e o pulmão é um órgão delicado. O baço governa a ascensão do puro, e o baço gosta de secura e detesta a umidade. O fígado governa a livre drenagem, e o fígado gosta de alcançar ordenadamente. E por fim, o rim governa yin e yang do corpo inteiro, e o rim governa o fecho e o armazenamento. Cada órgão tem mais funções e características fisiológicas, mas apenas nesse curso tenho a possibilidade de não só as dar a conhecer, como também dar a oportunidade de as estudarmos de forma aprofundada. Cada uma delas, obviamente. Então, agora é o momento de falarmos dos Fu, os órgãos palácio, que são os órgãos Yang. E enquanto os órgãos anteriores armazenam coisas, estes palácios são órgãos de passagem e não podem, por isso, ficar cheios ou repletos. Eles são 6 e só existem 5 movimentos. Cada um deles pertence a um movimento, sendo que os 3 aquecedores, conhecido por nós como San Jiao, pertence também ao movimento fogo. Uma vez mais, aproveito a oportunidade para também deixar aqui uma função e uma característica fisiológica de cada um destes órgãos. Então, o intestino delgado, que pertence ao movimento fogo, governa a recepção e a plenitude e a transformação das substâncias e faz ascender o puro e descer o turvo. O intestino grosso,
que pertence ao movimento metal, governa a absorção de líquidos e fluidos e faz a transmissão e a condução dos resíduos. O estômago, que pertence ao movimento terra, governa a recepção da água e dos cereais e gosta de umidade e detesta a secura. A vesícula biliar pertence ao movimento madeira, governa a decisão e gosta de tranquilidade. A bexiga pertence ao movimento água, armazena a urina e encarrega-se de a eliminar. Por fim, Sanjiao pertence ao movimento fogo, desinibe o movimento do Qi primordial, conhecido por nós como Yuan Qi, e drena e desinibe a via das águas. Então estes três aquecedores são uma forma de dividir o corpo em três partes, e se utilizarmos os órgãos Yin, os órgãos armazém, podemos observar que o aquecedor superior, que está acima do diafragma, representa o coração e o pulmão. O aquecedor médio, entre o umbigo e o diafragma, representa o baço. E o aquecedor inferior, abaixo do umbigo, representa o fígado e os rins. Os três aquecedores são a passagem dos fluidos e são o mensageiro ou as vias do Qi primordial. É a via de circulação do fogo ministerial que mora nos rins no interior. Para terminar esta apresentação da manifestação dos órgãos, temos os palácios extraordinários, que são o cérebro, a medula, o útero, a vesícula biliar, que já dei a conhecer, os vasos sanguíneos e os ossos. Estes 6 órgãos extraordinários armazenam essência yin e isso torna-os similares aos órgãos armazém, aos 5 órgãos armazém. No entanto, possuem um corpo vazio e conseguem drenar como os órgãos palácio e por isso recebem o nome de palácios extraordinários. Na sequência do registro anterior, partilho também uma função fisiológica e característica para o cérebro, a medula e o útero. Não vou falar da vesícula biliar, que já foi falado, porque senão nunca mais termino esta apresentação. Então, uma das funções do cérebro é governar a sensação e o movimento. Da medula é nutrir a estrutura óssea e do útero é encarregar-se da menstruação. Cada um deles possui mais funções, mas partilho estas aqui contigo a título de curiosidade. Agora é o momento de entrarmos na segunda parte da teoria da manifestação dos órgãos. E não vou alongar muito aqui, mas queria apresentar os 5 constituintes corporais e os vasos sanguíneos transmitem informação e são da responsabilidade do coração. A pele protege o organismo e regula a respiração e pertence ao pulmão. Os músculos protegem os órgãos e são responsáveis pelo movimento e são da responsabilidade do baço. Ao mesmo tempo, os tendões enlaçam as articulações e assistem os músculos na função do movimento e estão a cargo do fígado, enquanto o rim se encarrega dos ossos que armazenam a medula e suportam o corpo físico. Okay? Os oficiais das aberturas é uma designação geral para os 5 órgãos dos sentidos, mas fazendo referência a 9 orifícios. Então a língua, o nariz, a boca, os olhos e os ouvidos são conhecidos como os 5 oficiais. E neste conceito também incluímos a garganta e os 2 orifícios yin, que é o yin anterior e o yin posterior. As aberturas yang, as superiores, são conhecidas por aberturas do puro e por isso dizemos que o yang qi sai pelas aberturas superiores. As aberturas yin são 2, o yin anterior, a uretra, e o yin posterior, o ânus, e são conhecidos pelas aberturas do turvo e por isso dizemos que o yin turvo sai pelos orifícios inferiores. Se estamos a desenvolver-nos na área da terapia holística, considero de extrema importância o estudo aprofundado de tudo o que existe no nosso corpo, porque tudo possui forma e tudo possui aplicação.
e também tudo possui funções fisiológicas e relações com os órgãos armazém, com os órgãos palácio, com as substâncias vitais, com os Jingluo, que são conhecidos por nós como os meridianos, que vou acabar por falar um bocadinho deles mais à frente. Para começares a ter acesso à beleza das obras médicas antigas, gostava de deixar aqui uma tradução do capítulo 17 do Eixo do Espírito, do Cânon Interno do Imperador Amarelo, feita pelo meu professor de referência, que nos diz o seguinte: os 5 armazéns constantemente do interior passam para cima para as 7 aberturas. Por consequência, o chi dos pulmões comunica-se com o nariz e, quando os pulmões são harmoniosos, o nariz consegue reconhecer o fedor e a fragrância. O chi do coração comunica-se com a língua e, quando o coração é harmonioso, a língua consegue reconhecer os 5 sabores. O chi do fígado comunica-se com os olhos e, quando o fígado é harmonioso, os olhos conseguem distinguir as 5 cores. O chi do baço comunica-se com a boca e, quando o baço é harmonioso, a boca consegue reconhecer os 5 cereais. O chi dos rins comunica-se com os ouvidos e, quando os rins forem harmoniosos, os ouvidos conseguem reconhecer os 5 sons. Quando os 5 armazéns estão desarmoniosos, as 7 aberturas obstroem-se. Quando os 6 palácios não se unem, a retenção converte-se em abscessos. Ok, parece interessante. Uma afirmação deste género permite qualquer leigo perceber que o ser humano deve ser visto como um todo e que tudo está relacionado entre si. E essa compreensão profunda dá-nos a possibilidade de perceber onde está o problema ou o desequilíbrio e como o podemos resolver. E não estou apenas a falar do corpo físico, mas também num contexto mental, emocional e espiritual. O ser humano é apenas um e todos os seus aspectos estão rigorosamente relacionados entre si. Por fim, e para terminar a teoria da manifestação dos órgãos, apresento-te os 5 esplendores que estão conectados, obviamente, aos 5 órgãos yin, aos órgãos armazém. Os esplendores vão refletir a qualidade do funcionamento do órgão em questão e por isso dizemos que o esplendor do coração está na face, o esplendor do pulmão está no pelo, o esplendor do baço está nos lábios, o esplendor do fígado está nas unhas e o esplendor do rim está no cabelo. Através da observação dos esplendores, podemos conhecer um pouco do estado energético dos órgãos e aqui está implícita a ideia de que, observando a superfície, podemos conhecer o interior. Ok, agora é a altura de abordar outra parte da matéria, que é o estudo das substâncias vitais, e decidi dividir este capítulo em 5 partes. Começando pelo Jing, a essência, aqui são aprofundados os conceitos filosófico e médico desta substância e ficamos a conhecer o processo de geração e formação da essência pré-natal e da essência pós-natal. Ao mesmo tempo, o estudo profundo das 4 funções da essência faz-se necessário e elas são funções de multiplicação e reprodução, de crescimento e desenvolvimento, da geração da medula e transformação em sangue e, por fim, de lubrificação dos órgãos internos, dos Zangfu, órgãos de armazém e palácios. A segunda parte é talvez a mais extensa deste capítulo das substâncias vitais e é dedicada ao estudo do Qi. Aqui abordamos os conceitos filosófico e médico do Qi e a origem do Qi pré-natal e do Qi pós-natal. E são 6 as funções do Qi: de promoção, de aquecimento, de defesa, de segurar e de conter, de nutrição e de transformação do Qi. Esta parte torna-se mais extensa porque necessitamos de conhecer em detalhe os 4 tipos de Qi no corpo humano. O Qi primordial, que é o Yuan Qi, o Qi ancestral, que conhecemos por Zong Qi,
o Qi nutritivo, que é o Yang Qi, e o Qi defensivo, que é o Wei Qi. Ok. Na terceira parte, estudamos o sangue e tudo o que há para saber sobre esta substância, como a formação do sangue e as substâncias necessárias para este processo relacionados com os 5 órgãos armazém, e ao mesmo tempo também é importante falar da sua circulação. E aqui entramos em pormenor para perceber porque é que os antigos diziam que o coração governa os vasos sanguíneos, o pulmão enfrenta os 100 vasos sanguíneos, o sangue é governado pelo baço e é armazenado pelo fígado, e que o rim armazena e drena a essência para transformar em sangue. Aqui também devem ser abordadas as funções fisiológicas de nutrição e de lubrificação do corpo inteiro. A quarta parte deste capítulo é o estudo dos Jinye, que são os fluidos corporais, onde devemos conhecer aprofundadamente a sua formação e através das funções do baço, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso, e perceber como é que se distribuem pelos 5 órgãos armazéns e do próprio processo de eliminação dos mesmos, através do suor, da urina e das fezes. Ao estudar as suas funções, conhecemos os 5 humores, onde o suor é o humor do coração, o muco nasal é o humor do pulmão, a saliva é o humor do baço, as lágrimas são o humor do fígado e o cuspe o humor do rim. Por fim, na quinta e última parte deste capítulo de substâncias vitais, está destinada ao estudo dos 5 espíritos e dos 5 órgãos armazém. Nesse sentido, dizemos que o espírito é armazenado pelo coração, o Hun, que são as atividades da mente e do espírito, é armazenado pelo fígado, o Po, conhecido nos cursos de medicina tradicional chinesa no Ocidente como alma corpórea, é governado pelo pulmão, o Yi, que é conhecido, ou conhecimento adquirido do exterior e desenvolvido internamente, é governado pelo baço, e o Zi, que são as aspirações, a vontade e a determinação, que é governada pelo rim. Como podes perceber, o estudo inicial da medicina chinesa é essencialmente teórico e filosófico para que os terapeutas e os curiosos pelo tema possam ter um conhecimento e compreensão bastante diferentes de como funcionam os seres humanos. Na minha visão, e a título de reforçar o que já disse, isto é de extrema importância para que possamos perceber a origem e a formação das inúmeras patologias do foro físico, emocional, mental e espiritual do ser humano. E sem essa profundidade de conhecimento, fica no mínimo estranho incluir o conceito de holismo na maioria das terapias que se fazem hoje em dia. Depois do estudo das substâncias vitais, o aluno ou o terapeuta deve iniciar o estudo da teoria dos canais e colaterais, conhecidos na China por Jingluo. Não vou dar muita informação a este assunto, porque é necessário algum conhecimento prévio dos outros conceitos para que possa existir algum entendimento. No entanto, gostaria de adiantar que cada ser humano possui 12 vasos dos canais colaterais, bilaterais, e 8 vasos dos canais extraordinários. Os 12 vasos dos canais são do movimento fogo, coração, intestino delgado, pericárdio, sanjiao. Do movimento terra são os do baço e o do estômago. Do metal são o pulmão e o intestino grosso. Do movimento madeira são o fígado e a vesícula biliar. E do movimento água são os do rim e da bexiga. Então, aos olhos da medicina chinesa, também estudamos e classificamos o formato e a forma do corpo, assim como o temperamento e a personalidade, e aprendemos a classificar a constituição física segundo os princípios de Yin e Yang e sobre os princípios dos 5 movimentos. E muito mais existe para falar na introdução à medicina chinesa, mas sinto ser importante aproveitar esta oportunidade para abordar um ou outro tema
à luz destes conceitos, desta sabedoria milenar. E apetece-me, de certa forma, falar sobre o conceito holístico. Então, tudo faz parte de um sistema e dentro desse sistema existem microsistemas. Cada sistema é composto por diferentes elementos e entre os elementos existem relações definidas. Estas relações conservam uma coerência, possuem transformações mútuas e comunicação mútua dentro dos próprios elementos. As mudanças geram movimento dentro do sistema e mantêm o sistema em movimento. O ênfase desta medicina está na totalidade, na harmonia e na coordenação. E por isso procuramos fazer um tratamento dentro de um todo. O conceito de totalidade implica o céu, a terra e a humanidade. A totalidade dentro de um indivíduo é um todo unido, mas também engloba a sua envolvência social e natureza. Com base neste conceito, acreditamos que é importante ouvirmos o nosso corpo quando estamos plenos de energia vital, mas quando essa mesma energia está debilitada, devemos ouvir o médico, porque nessa fase o que mais nos apetece irá potenciar o problema e não a solução. O ser humano é um todo orgânico e por isso a medicina chinesa aborda em detalhe os órgãos internos, as substâncias vitais, os 5 oficiais, os 5 constituintes corporais, os 9 orifícios, as 4 extremidades e os canais equilaterais, que são os meridianos. O ser humano e a natureza possuem princípios e propriedades comuns, que são Yin e Yang e os 5 movimentos. Existem dentro da natureza e são a condição essencial para a existência do ser humano no mundo. O homem recebe o chi do céu para viver, que é o ar, o chi puro. Okay? E o homem também precisa do chi da terra para viver. E o chi da terra vem em formato de alimentos e líquidos para recebermos a nutrição. Ao mesmo tempo, a envolvente social e as suas mudanças não só influenciam as funções físicas e mentais das pessoas, como também influenciam na formação das doenças. E por isso os antigos dividiam também as doenças dos ricos e as doenças dos pobres, assim como detalharam estratégias diferentes para resolver estas questões. Para te poder mostrar isto, e a título de curiosidade, partilho um trecho de uma tradução do meu professor Larry Ibarra da obra Leituras Essenciais da Medicina Ancestral. Ok. Aqui vai. Geralmente falando, as pessoas ricas e nobres trabalham mais mentalmente e as pessoas pobres e humildes trabalham mais fisicamente. Os ricos e os nobres obtêm alimentos ricos de sabores intensos ou gordurosos e os pobres e os humildes alimentos simples e abundância de ervas. Os ricos e os nobres isolam-se nos quartos das suas amplas mansões e os pobres e humildes nas suas pequenas casas de palha. Quem trabalha com a mente possui vazio no interior, tendões suaves e ossos frágeis. Os que trabalham fisicamente terão excesso no interior, ossos fortes e tendões poderosos. Prover-se de alimentos ricos mantém permanentemente os órgãos internos delicados e os alimentos simples e abundantes em ervas mantêm os órgãos internos permanentemente consolidados. Ao isolarem-se nos quartos das grandes mansões, os palácios misteriosos, que são os poros da pele, relaxam-se e os 6 excessos facilmente invadem o corpo. Morar em casas pequenas de palha produz uma textura subcutânea densa, fazendo com que os fatores perversos do exterior dificilmente ataquem. Por este motivo, nas doenças dos ricos e dos nobres, o adequado é reforçar o regular, e nas doenças dos pobres e dos humildes há que atacar o perverso. É interessante, não é? Ok, por sua vez, o diagnóstico combina fatores internos e externos da causa da doença
investigando de forma íntegra o aparecimento de um sintoma em qualquer que seja a doença, não devendo ser tratado de forma isolada. Devem ser aplicados os 4 métodos de diagnóstico para compreender a natureza da doença e assim podermos analisar a sua causa, localização e natureza, para poder resumir as reações da interação orgânica e só depois emitir um correto diagnóstico. E por isso, o capítulo 77 das Perguntas Elementares do Cânon Interno do Imperador Amarelo diz-nos o seguinte: um sábio, ao tratar uma doença, deve conhecer o yin e yang do céu e da terra. Deve dominar as 4 estações, os 5 órgãos armazém e os 6 órgãos palácio, o feminino e o masculino. Deve conhecer o superficial e o interior. Deve conhecer a punção, a moxibustão e as pedras de punção. Deve dominar a toxicidade das medicinas, ser calmo nos assuntos humanos, conhecer os cânones do Tao ou dos princípios. Deve conhecer o evidente entre o humilde, os diferentes princípios do caráter, perguntar pela idade do jovem ou do idoso, conhecer o princípio da bravura e da timidez, examinar as posições, conhecer a raiz inicial das doenças e deve conhecer as 8 regularidades e os 9 indicadores, diagnosticando em conformidade com isto. Então, segundo os antigos, existem 3 tipos de médicos. O médico de nível inferior, que trata as doenças, o médico de nível médio, que trata pessoas e a família, e o médico de nível superior, que trata toda a nação. E por isso o capítulo 2 das Perguntas Elementares do Cânon Interno do Imperador Amarelo diz-nos o seguinte: o sábio trata quando não há doença e governa quando não há caos. Tratar quando há doença e governar quando há caos é como cavar um poço quando já se está sedento, ou como forjar armas quando a guerra já começou. Não será demasiado tarde? Então, na primavera e no verão devemos nutrir o Yang, enquanto que no outono e no inverno devemos nutrir o Yin. O ser humano deve seguir as leis naturais, ou seja, seguir o Qi das 4 estações. Seguir o Qi das 4 estações sempre foi considerado um pré-requisito para evitarmos a doença. Todas as coisas e fenómenos da natureza são formas de manifestação dos movimentos das substâncias que compõem o universo. O movimento é eterno e absoluto. A quietude é o oposto, mas a quietude aqui dentro desta teoria é só um estado parcial, ou seja, o movimento é absoluto e a quietude é uma forma extraordinária do movimento das substâncias. Não é eterna nem absoluta. O Qi possui a propriedade de movimento, vigor e vitalidade. O Qi forma tudo o que existe no universo e, por consequência, tudo está em constante movimento e transformação. Na natureza, tudo é feito dos movimentos de ascensão e descida do Qi do céu e do Qi da terra. E na medicina chinesa, significa movimento, transformação e desenvolvimento incessantes, existente na fisiologia e na própria patologia. Então a saúde é um conceito dinâmico. A normalidade orgânica é um estado dinâmico das transformações de Yin e Yang. A saúde e a doença coexistem dentro do organismo numa relação de crescimento e decréscimo mútuo de Yin e Yang. E qualquer fator que rompa ou destrua este equilíbrio dinâmico de Yin e Yang vai produzir doença. As formas de excesso ou de vazio vão romper o equilíbrio dinâmico e vai também produzir doença. E por isso a capacidade de adaptação de Yin e Yang é, na verdade, quem rege a saúde. Se o Qi e as substâncias são fortes, o Qi é abundante e a capacidade de adaptação às mudanças de Yin e Yang é forte. E aí sim existe equilíbrio.
Então, como lidamos com as doenças na medicina chinesa? Tratar sem diagnosticar pode levar a um tratamento errado, e diagnosticar e não tratar é considerado um crime. O aparecimento e o desenvolvimento de qualquer doença é observado por nós através de sintomas e sinais fixos. A doença revela-se através das suas manifestações e consideramos que os sintomas e sinais são fatores essenciais que constituem um fundamento das manifestações clínicas da doença. Ou seja, a base de qualquer doença são os sinais e os sintomas. E aqui estudamos três conceitos: os sintomas, as síndromes e a doença. Então, os sintomas são considerados fenómenos superficiais das doenças. São sensações subjetivas, anormais ou mudanças patológicas do paciente, como por exemplo a cefaleia, a febre, a tosse, as náuseas, o vômito, diarreia e muitas outras. Os síndromes ou padrões são um conceito característico na medicina chinesa e são o centro da própria medicina ao reconhecer e tratar as doenças. O síndrome é a síntese da manifestação da desordem das relações entre o organismo e o meio envolvente, que possui relação com os sintomas e os sinais do corpo e revelam de forma íntegra a natureza da doença. A natureza não se revela pela quantidade de sintomas. Aqui o importante são as relações internas. A síndrome é sempre mais abrangente e profunda do que o sintoma e revela da melhor forma a natureza da doença. A doença, por sua vez, é o produto da etiologia ou causa da doença. É o resultado da luta entre o correto e o perverso, do desequilíbrio de yin e yang, e que, ao aparecer, possui normas determinadas de desenvolvimento através de um processo de mudanças progressivas e manifestações e sintomas específicos. E vai expressar-se através dos síndromes e reflete as leis básicas das mudanças patológicas no processo completo do aparecimento, desenvolvimento e transformação das doenças. A diferenciação de síndromes consiste em resumir a informação através dos 4 diagnósticos e, através da sua análise e síntese, conseguimos distinguir claramente a causa, a natureza, a localização e o vazio e o excesso. O processo de diferenciar síndromes é um processo de combinação do processo teórico e da percepção do terapeuta, procurando a contradição principal de uma doença, que é o pré-requisito e a base para decidirmos o tratamento. O tratamento é a estratégia e o método para tratar a doença. A decisão do tratamento com base na diferenciação de síndromes é o processo de compreender e de resolver a doença. Então, quando analisamos a relação entre síndrome e a doença, o síndrome é o mais importante. Diferenciar a doença é também importante, mas diferenciar os síndromes entrega-nos o guia para o tratamento. É como se fosse um pré-requisito. Então dizemos que para a mesma doença podemos encontrar diferentes síndromes. Por exemplo, na diarreia, que podemos considerar como uma doença, pode vir de inúmeras causas, como por exemplo, calor e umidade no intestino, vazio de qi ou vazio de yang do baço, frio no estômago e no baço, vento frio, vento-umidade e vazio de qi ou vazio de yang do rim. Consegues agora perceber o que implica a medicina e a terapia holística? Não é apenas um conceito bonito e agradável em comparação com o que a sociedade moderna ocidental nos apresenta como medicina. Ser holístico na observação do problema e na transformação do mesmo implica presença, estudo e entendimento. E considerar qualquer tipo de movimento terapêutico alternativo que vemos hoje em dia como uma medicina holística é, no mínimo, um erro crasso. Talvez seja por falta de um forte sistema teórico e filosófico e pelo constante incentivo à superficialidade no que toca ao conhecimento,
No movimento holístico, hoje em dia, ainda não tem um papel que deveria ter na sociedade dos dias de hoje. Então, contamos contigo para que te possas educar a esse nível e para que possas contribuir para uma instalação definitiva deste conceito na nossa sociedade. Mereces mais e as pessoas que recorrem a ti também o merecem. E assim me despeço. Qualquer coisa que necessites, estarei por aqui a dar o meu melhor. E se te puder ser útil, não hesites em contactar-me. É preciso compreender estes conceitos para podermos utilizá-los nas terapias que fazemos. Por exemplo, com as mesas RP. No entanto, quero colocar-me à disposição, como me tenho colocado nos últimos meses nos grupos, para responder a algumas questões ou dúvidas e assim ajudar a encontrar caminhos ou estratégias para que possamos juntos encontrar soluções para os nossos interagentes. Bom estudo, boas práticas e boas transformações. Espero-te bem, um abraço grande e até já.